1 Timóteo, capítulo 1, eu vou ler do versículo 12 ao versículo 17, são 5 versículos, bem rápido, mas eu quero ir parando de versículo em versículo, se você me permitir, para que a gente possa entender algumas coisas. Olha só, Paulo, o cara que escreve essa carta, ele está escrevendo a carta para um discípulo dele, para um cara que aprendeu do evangelho com ele, chamado Timóteo, novo. Paulo já era de idade e Timóteo, um cara novo, pastoreando a igreja, recebe essa carta, cheia de instruções de Paulo. E aí Paulo começa nesses versículos aqui, logo depois da introdução, ele fala assim: eu dou graça a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Nesse primeiro versículo a gente aprende um negócio interessantíssimo, quando Paulo fala assim: eu dou graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muita gente está acostumada a ouvir falar de um Deus que é só o Deus que é o chefe, é o soberano, é o rei, mas a gente esquece de falar do Deus que é pai, do Deus que é amigo. E quando a gente reconhece que Deus é Senhor, o primeiro sentimento que vem na gente não é temor, o primeiro sentimento que vem na gente é gratidão. Porque Paulo fala: eu dou graças porque Ele é Senhor. Então, quando a gente reconhece que Jesus é Senhor, a gente vive uma vida de gratidão, uma vida grata. Paulo virou para Timóteo e fala assim: eu dou graças porque ele me considerou fiel. Ele olhou para mim e me considerou fiel. Só que se você não conhece a história de Paulo, talvez esse versículo passe despercebido. A história de Paulo é uma história que mostra para você que ele não deveria escrever isso que ele escreveu. Porque olha como é que ele continua. Ele fala assim: a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. Paulo era um cara que foi blasfemo, perseguidor e insolente. O que ele quis dizer com essas palavras? Quando ele fala que ele era blasfemo, ele era o cara que zoava de Deus. Sabe essas pessoas que você fala assim: esse aí não tem salvação não? Você conhece alguém assim? Alguém aqui conhece alguém assim e fala: esse menino aí não tem jeito não? Eu falo para você porque eu era assim. Tem algumas pessoas aqui que me conheciam antes da minha vida de igreja. Eu era assim. Esse moleque aí tem condição não. Esse aí não tem solução mais não. Paulo fala: esse era insolente. Esse zombava de Deus. Esse zoava da cara de Deus. Era ele. E além de insolente, ele perseguia a igreja. Paulo era terrorista. Nos tempos de hoje, a gente pode dizer que Paulo era da Al-Qaeda. Ele era o cara da Al-Qaeda. Ele perseguia os cristãos. Era ele que arrancava a cabeça dos cristãos. Na verdade, o maior crescimento da igreja aconteceu porque Paulo autorizou o mártir de um cara chamado Estevão, e a galera que viu aquilo acontecendo, de olho, aqui ó, testemunha ocular, saiu correndo e se espalhou pelo mundo que eles conheciam, e aí começou a igreja. Paulo era um perseguidor da igreja, um perseguidor dos cristãos, insolente, perseguidor e blasfemo. Mas eu alcancei misericórdia porque fiz essas coisas por ignorância e na minha incredulidade. Quando Paulo mostra para Timóteo quem ele era, ele fala assim: Deus só teve misericórdia de mim porque eu fiz essas coisas enquanto eu era ignorante, enquanto eu não tinha fé, eu não conhecia Deus. Talvez você está sentado aí hoje e você não conhece Deus. Talvez você falou todas as coisas que eu falei como besteira, e você fala: eu não encaixo na igreja, eu não caibo na igreja, eu não sirvo para Deus. Mas Paulo está dizendo: eu também não servia para Deus. E não servir para Deus, Deus foi e entregou misericórdia para ele. Chamou ele para um ministério, que todos nós somos chamados. Fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Paulo escreve para Timóteo e fala: olha, eu era insolente, eu era rebelde, eu não servia, eu não prestava, mas a misericórdia de Deus me alcançou. E a misericórdia de Deus me alcançou com o amor que está em Cristo Jesus. A gente fala muito do amor de Jesus, mas a gente não conhece o amor de Jesus. Paulo está dizendo que Jesus entrou dentro dele. Não foi uma experiência dele ter ouvido falar de Jesus, mas Jesus veio e se fez nele. É isso que Paulo está querendo dizer. Você talvez, eu talvez, precisemos experimentar Jesus. A gente vive um tempo onde talvez já seja suficiente, a gente precisa parar de ouvir de Jesus. A gente precisa parar de falar de Jesus. E a gente precisa começar a viver Jesus.
A gente precisa começar a experimentar Jesus. Não sei você, mas eu tenho plena convicção de que se a gente viver mais o que Jesus ensinou e falar menos, as pessoas com certeza vão conhecer Deus melhor. Tem um ditado muito famoso, que talvez você já tenha ouvido dizer, que as nossas atitudes falam mais alto que as nossas palavras. Se a gente começasse a viver mais, como Paulo viveu, talvez a gente não tivesse tanto problema com a igreja. Na verdade, se a gente vivesse Jesus mesmo, talvez a gente nem precisasse de uma igreja para quem não gosta de igreja. Porque todo mundo ia amar a igreja. Por que as pessoas não gostam de igreja mais? Porque a igreja perdeu a essência do que é ser igreja. E a gente precisa resgatar essa essência. Paulo continua ainda no versículo 15. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo escreve para Timóteo, um jovem aprendiz dele, fala: Cristo Jesus, Timóteo, acredita no que eu estou falando. Confia no que eu estou falando. Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Isso era Paulo. Isso é o Evangelho. Não existe complexo de superioridade nem de inferioridade quando a gente olha para o Evangelho. Paulo se enquadra nesse meio todo e fala: eu sou o pior deles. E é para esses que Jesus veio. Jesus não veio para um grupo de pessoas que estava perfeito. Jesus não veio para um grupo de pessoas que já conhecia Deus. Na época de Jesus existia uma galera que hoje a gente reconhece como os judeus. Naquela época eles não tinham nem nome de judeus. Mas o povo daquela região, chamados judeus, que seguiam a Deus, Jesus se apresentou para ele. E quando Jesus se apresentou para esse povo rejeitou Jesus. E aí Jesus virou para aqueles que não mereciam Jesus, que não conheciam Jesus, aqueles que não faziam por onde merecer, aqueles que não faziam nada de rito religioso, aqueles que não participavam de religião, aqueles que não participavam de igreja. Jesus foi o fundador da igreja para quem não gosta de igreja. Porque Jesus andava com gente que a igreja não gostava e as pessoas que não gostavam de igreja amavam Jesus. Jesus se encontrou com prostitutas, Jesus se encontrou com ladrões. Jesus, na verdade, no pé da cruz, ou no topo da cruz, declara que um ladrão do lado dele foi salvo, enquanto os religiosos assistiam ao sacrifício de Jesus. Esse era o Cristo. Esse é o Cristo que nós servimos. Ele veio para salvar os pecadores. Certa vez, quando questionado, Jesus fala para aqueles que o questionam, dizendo: eu não vim para os que estão sãos, porque quem está são não precisa de médico. Quem precisa de médico são os que estão doentes. Então, quando você chegar numa igreja e você falar: eu não gosto de igreja porque na igreja está cheio de gente hipócrita. Óbvio, nós estamos todos doentes, todos nós precisamos de um médico, todos nós precisamos do remédio, todos nós precisamos de Jesus. A igreja é isso, a igreja é esse lugar, onde as pessoas chegam como estão, sim, e onde nós recebemos as pessoas como elas estão, sim, porque hoje a gente criou uma mania de classificar o pecado das pessoas. O pecado X não pode, mas o pecado Y pode, porque o pecado Y está escondido e o X está exposto. E aí a gente finge que é perfeito, enquanto julga as outras pessoas. A igreja não é esse lugar. A igreja deveria ser um lugar onde todo mundo reconhece que é imperfeito e eu te recebo com as suas imperfeições. E você vem com as suas perfeições. Não existe esse lance de primeiro eu vou me consertar, depois eu vou para a igreja. Isso não existe. Porque se você se consertar, você tem que sair da igreja. Se você falar assim, eu já estou bom, eu já estou santo, então tchau, meu amigo. Vai para o mundo ganhar os outros, porque você não precisa estar aqui. Você não precisa disso. Quem já está pronto não precisa disso. Quem já está pronto deveria estar no céu, junto com os anjos, cantando santo, santo, santo é Deus o tempo todo. A igreja é um lugar onde as pessoas precisam entender que elas podem vir como elas estão. Elas vêm como elas estão. E Deus faz o que tem que fazer na hora que Ele tem que fazer. Não é o pastor que diz quem tem que mudar, não é o irmão que diz quem tem que mudar, não é o próximo que diz quem tem que mudar. O nosso dever não é julgar, o nosso dever é amar. Quem julga é Ele, nós só amamos. Por quê? Porque um dia nós estávamos do lado de lá. E quando estávamos do lado de lá, Ele nos recebeu desse mesmo jeito. Então agora a gente estende essa misericórdia que Paulo fala sobre ela, que Ele recebeu. A gente só estende essa misericórdia.
Não é nada nosso, não é nada meu, não é bondade do meu coração. É só um entendimento de que Ele deu misericórdia para mim e agora a gente estende essa misericórdia para o outro. E Paulo, quase terminando, ele fala assim: por isso mesmo eu alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Jesus Cristo demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, me usando como exemplo para aqueles que haveriam de crer. Paulo mostra para nós um negócio que muita gente não percebe. Por que que Jesus escolheu o pior? Quem aqui já tem experiência com igreja? Levanta a mão para eu ter uma ideia com quem que eu estou falando. Quase todo mundo. Se você não tem experiência com igreja, essa história é nova para você. Mas se você já tem, essa história não é nova. Você já ouviu a história de como Paulo se converteu? Paulo estava caminhando de uma cidade para outra, a caminho de uma chacina. Paulo estava resolvido na mente dele que ele ia assassinar os cristãos. No meio do caminho ele escuta uma voz: Saulo. Não sei porque que a Bíblia usa vários nomes para a mesma pessoa, mas isso aí é irrelevante. Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Imagina o cara. Tá doido. Aí ele vira para os caras que estão do lado dele: tá ouvindo? Você está ouvindo o que eu estou falando? Nada. De repente Paulo fica cego. Aí a gente entende, depois, quando você lê as escrituras inteiras, que Paulo teve uma visão, foi lá falar com Deus, e naquele 1 segundo, já viu no seu pensamento quando você sonha? Você acha que passou 3 dias no sonho, mas passou 2 minutos, você cochilou? Paulo teve essa visão. Ele mesmo fala: eu conheço um cara que foi no céu, não sei se ele foi em sonho ou em realidade, mas ele foi lá e voltou, e ele viu coisas que são impossíveis de descrever. Nessa visão ele entende quem é Jesus. E aí ele vira para os caras e fala assim: entendi, eu aprendi. E nessa que eu entendi, o que ele faz? Ele muda totalmente. E agora, de perseguidor, ele passa a plantador de igreja. O cara que perseguia a igreja vai plantar a igreja. E quando ele escreve para Timóteo, ele fala: Deus fez isso comigo para que todos aqueles que crescem um dia, você que está sentado aí, eu, hoje, eu não tenho fé, Pedro, eu não conheço a Deus, eu não sei o que é isso. Você hoje escutasse essa história e falasse: se ele fez com Paulo, ele pode fazer comigo. Se ele faz através do Paulo, ele pode fazer através de mim. Se o Paulo, que era terrorista da Al-Qaeda naquela época, recebeu misericórdia, eu também posso receber misericórdia. Eu também encaixo. Ninguém é tão ruim que não pode ser aceito por Deus. Esquece essa ideia de que as pessoas falaram para você que você não presta. Claro que presta. Se você não prestasse, Jesus não tinha morrido por você. Jesus não morre por gente que não presta. Nós somos pecadores? Óbvio que somos. Nós herdamos isso. Nós temos um instinto ruim, mas nós somos a pérola dos olhos de Deus. Deus preparou toda essa história para mim e para você. E Paulo fala: ele fez isso comigo para que todo mundo entendesse, que um dia fosse crer, pudesse entender que se ele me alcançou, ele alcança você também. Entendeu? Não é difícil, cara. Não é difícil. O amor de Deus, ele ultrapassa qualquer forma de entendimento. Se você está sentado aqui hoje, talvez você já teve experiência com a igreja, você fala assim: eu já entendi o amor de Deus. Duvido. Porque quando você canta essas canções, quando você lê sobre o amor dele, você não tem como, você fica sem palavras. Porque o amor dele é incondicional, não espera nada em troca. O amor dele é um amor perfeito, não é um amor que negocia. Não tem nada que você faça para ganhar o amor de Deus, porque ele escolheu te amar e ponto final. E não tem nada que você faça para perder o amor de Deus. De repente você já caminha com Deus há um bom tempo, pisou na bola, no seu entendimento de pisar na bola. Não tem nada que você faça para perder o amor de Deus. É impossível perder o amor de Deus, porque você só perde aquilo que você fez para ganhar, e você não fez nada para ganhar. Eu não fiz nada para ganhar. O amor de Deus é impossível de ser perdido. E aí Paulo, ele termina com uma música. Se a maioria de vocês tem experiência com a igreja, Paulo termina com uma música que eu queria propor para vocês, essa música. Eu acho que a música ajuda a gente a entender o que é a palavra de Deus. Você pode ficar sentado no seu lugar mesmo. Quando ele escreve tudo isso, quando ele faz a gente entender, no versículo 17 ele fala assim, ao Rei eterno, o Deus único, imortal, invisível. Quem é de igreja há muito tempo já entendeu o que eu estou falando? Conseguiu pegar a ideia? Invisível e real seja a honra e a glória para todos sempre. Como que a gente consegue chegar na conclusão de falar que esse Deus que é invisível,
esse Deus que eu não alcanço, esse Deus que eu não consigo ver, esse Deus que eu e você não conhecemos. A gente acha que conhece, a gente ouviu falar, a gente lê na Bíblia, mas nenhum de nós viu Deus. Nenhum de nós viu nem Jesus. O máximo que a gente viu foi uma imagem dele nas igrejas católicas pregado na cruz. Ninguém de nós viu Jesus. Talvez você tenha visto um Jesus europeu, branco de olhos azuis. Talvez você veio de outra parte do mundo e conheceu um Jesus negro. Talvez você conheceu um Jesus judeu narigudo, mas nenhum de nós viu Jesus. Paulo viu Jesus. Paulo teve uma experiência com Jesus. E depois dessa experiência ele escreve para Timóteo: Timóteo, Cristo veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. E ele fez isso em mim, para que quando as pessoas no futuro, 2000 anos depois dessa história toda, entenderem quem é Jesus, eles vão entender que ele fez comigo, ele pode fazer com eles. E aí, quando eles chegarem nessa conclusão, eles vão cantar essa música, que não foi o Paulo que escreveu. Na verdade, a música que nós vamos cantar foi escrita por um irmão nosso chamado Bené Gomes, aqui do Rio de Janeiro. Mas é um reflexo desses versículos. Então eu quero te convidar a pensar, certamente se você já tem experiência com a igreja, você já ouviu essa música, quero te convidar a pensar na letra dessa canção, enquanto a gente se prepara para ter comunhão, enquanto a gente se prepara para comer a pizza, enquanto a gente se prepara para continuar mais um tempo juntos. Eu queria que você cantasse esses versículos com isso que você já conhece, com o entendimento de que Deus fez por Paulo, Deus fez pelo Pedro, Deus pode fazer por mim também. Se você puder fechar os seus olhos, não quero deixar ninguém desconfortável, não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas eu queria que você entendesse isso e cantasse essa canção. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Enquanto você pensa nessa letra ainda, que você cantou, todo mundo conhece, talvez no nosso meio, se você puder manter os seus olhos fechados, para que ninguém seja exposto. Às vezes as pessoas têm vergonha. Talvez no nosso meio exista alguém que não conhece Jesus, que não se rendeu. E eu queria te dar essa oportunidade. Porque às vezes a gente fala de se render e a gente acha que isso é uma atitude nossa. A gente se rende quando a gente não tem mais solução. A gente se rende quando a gente não tem mais recurso. Quando eu já tentei tudo e não tem mais o que tentar. Se você nunca se rendeu aos pés de Jesus, ouviu essa canção, ouviu essa palavra e talvez isso falou contigo, eu queria orar por você. Nada que vai mudar a sua história agora. Você vai sair daqui provavelmente a mesma pessoa, mas eu queria orar por você. Então, enquanto todo mundo mantém os seus olhos fechados, se você quiser e se você entendeu que Deus te ama, que Ele te alcança, se você puder, me dá um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Eu quero te estender esse convite, te dar essa oportunidade. Enquanto a gente continua meditando sobre isso, nós vamos cantar de novo e você vai ter a oportunidade de pensar sobre isso. Se esse é você, se você nunca se rendeu aos pés de Jesus, eu quero te dar essa oportunidade. E se você já fez isso, que você possa refletir no que é se render aos pés deles. Vamos cantar de novo? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos. A Ti, ó Rei
adoramos o